O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, afirmou que a recusa do governo brasileiro ao envio de ajuda humanitária à Bahia está sendo distorcida por causa do ambiente político no país. Segundo Scioli, aspas, o governo simplesmente agradeceu e disse que, caso fosse necessário, aceitaria a oferta. Em nenhum momento isso vai em detrimento nem da relação com a Argentina, nem do espírito de solidariedade para com o estado da Bahia. Fecho aspas. A decisão do governo foi criticada por opositores. O governador petista do estado, Rui Costa, aproveitou o fato e anunciou, aspas, me dirijo a todos os países do mundo. A Bahia aceitará diretamente, sem precisar passar pela diplomacia brasileira, qualquer tipo de ajuda neste momento. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro utilizou suas redes sociais para justificar a decisão. De acordo com Bolsonaro, o auxílio do país vizinho não seria necessário no momento, mas a oferta poderá ser acionada oportunamente. Em publicação nesta quinta-feira, Bolsonaro afirmou que o fraterno oferecimento argentino de assistências de 10 pessoas ocorreu em um momento em que as Forças Armadas e a Defesa Civil já estavam prestando aquele tipo de assistência à população afetada. Hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou o repasse de mais dinheiro para ajudar o Estado. Na quarta-feira, ele e outros 3 ministros, além de um secretário, divulgaram um vídeo juntos em um carro. Vamos acompanhar. Gente, ó, nós estamos agora saindo do aeroporto de Ilhéus. Depois que a gente sobrevoou a região, muita tristeza, muito triste que vimos aqui. Agora está aqui o nosso ministro Marinho dirigindo, Roma aqui, ministro Queiroga aqui, nosso secretário executivo do Ministério da Infraestrutura. Isso aqui é inédito, gente. São 4 ministros e um secretário executivo dentro do mesmo carro, numa cidade atingida. E estamos aqui porque o nosso presidente disse que enquanto tiver uma pessoa sem atendimento, a gente tem que estar por aqui. Roma está aqui há quantos dias, Roma? Muito bem, então vimos aí esse vídeo que foi divulgado, inclusive, pela ministra Damares Alves. Zé Maria Trindade, quero começar com você. Zé Maria, não demorou muito, a gente sabia que essa história toda seria politizada. Zé Maria, boa noite. Pois é exatamente esse o problema. Muito boa noite, Marcelo, boa noite, meu compadre Augusto, boa noite, Fiuza, boa noite, Ana. Muito boa noite a todos. Olha, Brasília, nesse momento, é a cidade do poder virtual. Não significa que o país está à deriva e não significa que o presidente e ministros abandonaram o poder. Abandonaram Brasília. O presidente Jair Bolsonaro, já durante a campanha, identificou: quero cada vez menos Brasília e mais Brasil. O ministro deve estar exatamente onde há necessidade da sua pasta. É claro que, burocraticamente, a centralização em Brasília é muito importante. Lá ficam o presidente da República, os ministros e secretários, né? Mas, num momento assim, é necessário que o país se organize. E houve 2 correntes fortes e importantes. A primeira grande corrente foi a de solidariedade. Vocês não imaginam como tem chegado alimentos, água potável, a ajuda em dinheiro para os desabrigados. Não é só no sul da Bahia, mas também na região norte e nordeste de Minas Gerais, né? A situação não é boa, ainda existem cidades submersas, ainda existem rios inundando casas e as vítimas, né? É a cara triste, é a fotografia horrorosa desta tragédia que se abateu numa região tradicionalmente mais seca. A região norte e nordeste de Minas é o semiárido, faz parte, inclusive, da Sudene, né? De tão proximidade tem com o Nordeste. Esta tragédia também chegou em regiões ali dos estados do Nordeste. O presidente Jair Bolsonaro visitou primeiro o local, identificou a problemática, né, de uma região que ficou isolada, determinou que o Ministério da Defesa enviasse ajuda e, principalmente, homens para fazer uma recuperação das estradas, de forma emergencial, pontes, passarelas
e tornar transitável e tirar do isolamento municípios importantes. Ali próximo a Ilhéus e mais próximo ainda de Porto Seguro, Eunápolis, foi construída uma grande base, uma base de apoio militar, uma base de ajuda, e tudo isso aí exatamente para centralizar a ajuda a vários municípios e principalmente permanecer de plantão para o caso de recrudescimento ou nova chuva como esta. Então, esta é a realidade. Quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro e ministros estão presentes, não é estiveram presentes, não. O presidente foi, voltou e os ministros estão lá, né? Não é só para tirar fotografia de paisagem aérea, não. Estão no chão. Veja bem, 5 ministros. O que a ministra Damares falou, secretário executivo, ele está no exercício da infraestrutura, ou seja, é um ministro, né? Para se ter uma ideia. Então, 5 ministros dentro de um carro, olhando e prestando ajuda. O orçamento de 2022 já vai começar exatamente com a recuperação de estradas, de moradias e ações novas do governo exatamente para atender. Essa história de que o Brasil está recusando ajuda, isso é politicagem. Não existe, dá a impressão de arrogância, de prepotência, não é nada disso. O que acontece é que o presidente Jair Bolsonaro não identificou imediatamente naquela oferta uma possibilidade de ajuda real aos brasileiros. Mas vamos nos lembrar de uma coisa, o problema primeiro, o gestor primeiro a lidar com o problema de enchentes e de queda de casas é o prefeito. O prefeito recorre ao governador e o governador recorre ao presidente da República. O Tribunal de Contas da União não permite, processa um presidente da República que faça uma intervenção no município ou no estado. Ele está para ajudar, desde que seja demandado pelo governador. Nós temos um pacto federativo muito definido e o governador e o prefeito é que mandam nessas ações imediatas. Então, tudo isso aí é politicagem. Esta imagem aí feita pela ministra Damares mostra exatamente qual é a realidade, né? Fora da realidade está quem fica passando fake news pelo telefone e agredindo o presidente Jair Bolsonaro e colocando o Brasil numa situação de vexame perante o mundo, dizendo, olha, nós não queremos ajuda, queremos sim. O governo, inclusive, está recebendo ajuda do Japão. Muito bem, Guilherme Fiuza, como disse o Zé Maria, pior que a tragédia, as mortes, é a politicagem em cima desse tema tão sensível para o Brasil nesse momento. Fiuza, boa noite. Boa noite, Marcelo Matos, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henke, o mestre Augusto Nunes, boa noite a todos. Olha, os vilões da história a gente já sabe quais são os de sempre, né? Esse Rui Costa, eu não lembro de ter visto alguém parecido na política brasileira. Ele, de fato, sapateia sobre o sofrimento da população do seu estado. Né? Foi assim nos trancamentos boçais que ele impôs, sem nenhum critério sanitário. É assim no passaporte vacinal, onde ele tenta, de fato, intimidar e criar uma cidadania de segunda classe sem nenhum fundamento científico. Já explicamos isso aqui, mas podemos explicar sempre, é só vocês pedirem. E agora ele se aproveita, né, de uma enchente, de novo, para mostrar que ele não tem coração. Esse homem ele tem um coração de lata, né? Ele não tem comiseração. Ele faz, porque isso assim, a gente não vai cansar a beleza da nossa audiência. Isso aí é uma encenação, né? Isso aí é uma brincadeira de mau gosto, né? Aceitaremos a ajuda da Argentina contra o presidente malvado e tal. Ninguém acredita nisso. A Argentina está numa situação falimentar, né? A Argentina está caindo pelas tabelas, né? Acho que qualquer espírito solidário sempre é bem-vindo, mas é claro que todos sabem, todos que têm mínimo discernimento, sabem que a Argentina é um país em profundas dificuldades internas nesse momento, né? Então, a Argentina vai mandar 10 pessoas para ajudar na enchente da Bahia. Bom, então,
por esse critério, nós sentiríamos falta, não é disso que se trata, mas sentiríamos falta dentro desse discurso, desse Rui Costa, né, e seus simpatizantes, da ajuda da Argentina em outros problemas, né? Porque a Argentina, então, poderia mandar delegações de direitos humanos nos morros do Rio de Janeiro para a população que foi entregue ao crime pelo Supremo Tribunal Federal, que proíbe a ação da polícia. A gente, né, nós queremos solidariedade em vários campos de quem puder dar, mas solidariedade real. A gente não vai aqui fazer uma sobrecarga em cima da Argentina, que tem problemas muito sérios. Agora, esses políticos, tipo Rui Costa, eles não estão nem aí para nada disso. Eles inventam pegadinha. Que nem a gente viu na época do início da pandemia, que tinha lá o governador do Maranhão, se eu não me engano, que ia conseguir respirador direto com a China, porque o Brasil não conseguia respirador. A gente sabe o que aconteceu na fraude milionária dos respiradores no Nordeste, né? Então, agora, Matos, a grande lástima é o seguinte: um ser como esse, Rui Costa, que atua desse jeito, né? Um ser assim, completamente sem nenhuma sensibilidade, né, para aqueles que ele governa, né? Ele age assim, ele agirá assim, né? Isso que se espera dele. Agora, essa imprensa, né? O Rui Costa não seria nada, isso aí não seria crise, a gente não estaria nem falando disso, desse telefone sem fio, dessa conversa fiada que humilha pessoas que estão sofrendo. A gente não estaria nem falando disso se não fosse esse consórcio miserável que um dia foi a imprensa, a gloriosa imprensa. Eu me orgulho da imprensa brasileira, aprendi muito com ela. Ela virou esse consórcio. Força Renan. Ela está aí esperando uma migalha de antibolsonarismo. O que aconteceu com essa gente, né? Então são eles que fazem. O Brasil recusa ajuda de Argentina. Eu não devia nem comentar esse tipo de assunto, porque é tão revoltante, é difícil manter a serenidade, mas é disso que se trata. Tem um consórcio vivendo dessa porcariada, dessa mentirada, de fabricar crise em cima de pessoas que estão sofrendo. É isso que eles fazem e aparentemente querem continuar fazendo. Augusto Nunes, não te surpreende aí toda essa situação, um evento como esse, uma catástrofe, 24 mortes e o uso político, né, Augusto? Nem um pouco, né? E desmentido o boato, né? Desmentida a fake news, como eles dizem, espalhada pelo governador da Bahia, esse Rui Costa, pelo próprio embaixador da Argentina. Quer dizer, até o embaixador precisa explicar. Em primeiro lugar, esse tipo de ajuda é negociado com discrição. Fala-se disso entre os diretamente interessados e é resolvido e se manda ajuda, como o Brasil fez tantas vezes aí em relação a tantos países. O que o Rui Costa está fazendo é realmente a exploração da miséria, né? A exploração do drama, da tragédia. A Bahia vai fazer tudo, então a Bahia não vai fazer nada. A Bahia não vai fazer nada. Pela primeira vez, repito, neste ano, estados e municípios viveram no azul, as contas estão no azul, graças à catarata de verbas públicas despejada aí sobre os estados e municípios pela ajuda federal para o combate à Covid-19. Todos os municípios estão com dinheiro como nunca estiveram, todos os estados entraram no azul, repito, e o governador fica pedindo ajuda da Argentina, ajuda do governo federal, ele quer mais dinheiro, quando ele tinha a obrigação de zelar pelo dinheiro que ele recebeu e impedir o roubo que aconteceu no consórcio do Nordeste, e aí sim ele teria dinheiro para fazer o que não fez, que era preparar o sistema de prevenção e atendimento a esse tipo de tragédia.